Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus de Nazaré." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou ela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Tu também não era um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava aquilo que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram.
Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram-lhe então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus,
Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirras e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes nesta matriz de Nossa Senhora de Fátima, da equipe de liturgia, equipe de transmissão, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da nossa paróquia de Fátima, pela web rádio 13 de maio, minha saudação a você que acompanha essa solene ação litúrgica da Paixão do Senhor. Você, paroquiano de Nossa Senhora de Fátima, você de outra localidade, que se une nesse momento a todos que estão acompanhando essa celebração aqui desta matriz de Nossa Senhora de Fátima em Pouso Alegre. Nesta sexta-feira, segundo dia da celebração do Tríduo Pascal, o nosso olhar se volta para a cruz. Acabamos de ouvir a narrativa da paixão e morte de Jesus, momento em que se manifesta plenamente a misericórdia do Pai. Na cruz de Cristo, encontramos a misericórdia de um Deus que chegou até o extremo da fragilidade humana para manifestar a força salvadora do seu amor. Na cruz, despojado de todo o poder dominador e de toda a beleza estética, despojado de todo o êxito político e de todo o prestígio religioso, Deus se revela a nós no mais puro e insondável de seu mistério, se revela como amor misericordioso. Caro irmão e irmã, sem a cruz seria difícil convencer o ser humano do amor misericordioso de Deus e de seu apaixonado interesse em nos salvar. Mas a partir dela, será sempre possível dizer ao ser humano que a cruz de Jesus tem sim um sentido e que a última palavra é a salvação. Jesus, ao morrer na cruz, ilumina o mistério do sofrimento humano. Não traz explicações, muito menos soluções, mas nos mostra que Deus se importa com o sofrimento humano. Ele não é alheio às nossas dores, mas pelo contrário, experimenta em sua carne essa dura realidade. Jesus desceu até as desordens mais escuras da humanidade, sofrimentos, fracassos, amarguras, pecados, para sentir como seu o nosso sofrimento e ali falar ao nosso coração. O mistério do sofrimento continua sendo parte integrante da vida humana, nas suas mais diferentes formas. Mais cedo ou mais tarde, acabamos nos encontrando com ele em nossa vida. Nessa celebração, ao contemplarmos a cruz de Jesus, não estamos enaltecendo o sofrimento, mas compreendendo que o sofrimento pode ter um sentido, e mais ainda, aprendendo que sofrer não elimina o valor da vida e nem tira
o seu brilho e a sua dignidade. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos ajuda a descobrir como devemos nos portar diante dos nossos sofrimentos. Ela nos ensina a valorizar a vida, mesmo quando esta é marcada pelo sofrimento e pela dor. A primeira leitura, tirada do texto de Isaías, apresenta o sofrimento como um caminho para o conhecimento. O profeta nos diz: por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Com o sofrimento alcança-se um conhecimento mais profundo da vida. Quem sofre e acolhe o sofrimento com amor e paciência, começa a compreender melhor o valor da vida, começa a valorizar cada pequena experiência de vida, passa a viver intensamente cada momento da sua existência. Quem, pelo contrário, precisa conviver com o sofrimento, mas não é capaz de ver nele algum sentido, esse desgraça sua vida e vive ruminando raivas que fazem aumentar ainda mais a própria dor. É alguém que perde a oportunidade de conhecer melhor a vida. Alguém que não é capaz de entender o quanto é desastroso quando o sofrimento atinge o coração e desestrutura a pessoa. O Salmo responsorial e a segunda leitura proclamaram que Jesus colocou a segurança e a confiança de sua vida em Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, cantava o Salmo. Cristo dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas e foi atendido, dizia Paulo na segunda leitura. Diante do sofrimento, nossa atitude também deve ser esta: colocar a nossa confiança em Deus. A segunda leitura também interpreta o que ouvimos na narrativa da paixão, dizendo que Jesus se fez sacerdote e do sofrimento fez uma oferta agradável a Deus. O sofrimento é uma ocasião privilegiada para oferecer a nossa vida a Deus. Não basta somente aceitar e ver no sofrimento um sentido, mas é preciso também torná-lo oferta a Deus, como Jesus fez no lenho da cruz. Queridos irmãos, irmãs, que nos acompanham pelos meios de comunicação, não podemos celebrar também o mistério da paixão sem olhar para Jesus, torturado injustamente até a morte pelo poder político-religioso do seu tempo, como vimos na narrativa da paixão. Não podemos celebrar este mistério sem tomarmos consciência da força destruidora do mal, da crueldade, do ódio e do fanatismo da mentira. Sem tomarmos consciência de até onde a maldade presente no coração humano pode chegar. No crucificado, nós contemplamos todos os sofredores e crucificados da história humana que também morreram inocentemente. No crucificado se conectam todos os gritos da humanidade sofredora que padece em meio a um sistema político corrompido, que padece em meio a uma sociedade injusta, que padece em meio a tanto descaso, desonestidade, ganância e omissões. Mas no crucificado, Deus se revela
não como um Deus frio, insensível e indiferente, como pode parecer, mas como um Deus que padece com os sofredores. No crucificado, Deus se revela como aquele que continua do lado do inocente sofredor, ao lado daqueles que sobram e que não têm suas vidas valorizadas. O crucificado nos possibilita manter viva a recordação de todos os crucificados da história, desmascarando nossa indiferença diante do sofrimento e das dores de tantos irmãos, e cobrando de nós gestos de compaixão, atitudes de solidariedade, cobrando de nós a defesa da vida. Irmãos e irmãs, peçamos nessa celebração a graça de aprendermos a sublime lição que o mistério da paixão nos oferece, especialmente neste tempo de pandemia em que estamos vivendo, experimentando tanta dor e sofrimento. Quantas vítimas desse mal, quantas consequências, quantas cruzes sendo carregadas, quantas mortes. Não esqueçamos, irmãos e irmãs, não esqueçamos nunca o amor misericordioso de Deus por nós manifestado na radicalidade da cruz. Não esqueçamos que Deus vem constantemente ao encontro de nossas dores e sofrimentos. Não nos esqueçamos que atrás do silêncio da cruz espera viva e impaciente a palavra definitiva da ressurreição, como celebraremos na noite de amanhã.